Olá, eu sou Luciana, sou coordenadora da Biblioteca Joaquim Nabuco, que fica na Escola de Referência Jarina Maia, em João Alfredo. Aqui na nossa biblioteca, nós fazemos diversas atividades buscando dinamizar o espaço para buscar a participação dos estudantes. Quando eu fiquei sabendo que a Secretaria de Educação, através da CEIP, estava lançando o curso Biblioteca é Vida, eu fiquei interessada em fazer o curso. E quando eu me deparei com um curso que era sobre clube de leitura de clássicos, isso me encantou muito, isso realmente me deixou bem entusiasmada. Participei e através desse curso, ele consolidou a ideia que eu tenho dos clássicos. Todo o potencial da leitura de uma obra clássica, tudo isso ficou mais fundamentado em mim, a importância que tem trabalhar isso. A gente já fazia um trabalho nesse sentido, nós já trabalhamos, fizemos roda de leitura com Clarice Lispector, A Hora da Estrela, nós já trabalhamos o retrato de Dorian Gray, nós já trabalhamos O Menino do Dedo Verde, de diversas formas diferentes. E quando eu fiz o curso, isso deixou mais forte, que é a necessidade de trabalhar as obras clássicas, tanto com os professores quanto para os estudantes. Um acontecimento marcante aqui da biblioteca foi um concurso de redação com o intuito de presentear os alunos com livros. E foi uma decisão própria mesmo da gente de decidirmos o que nós ganharíamos nesse concurso. E nós indicamos, com certeza, um livro de Machado de Assis, que foi esse, 50 pontos de Machado de Assis, que é o que nos baseamos para fazer as leituras no Sextou com Machado de Assis. Por conhecer e saber dessa importância que os clássicos possuem na nossa vida, eu quero fazer aqui um convite para todos vocês, de vocês se arriscarem e sair da zona de conforto e tentarem ler mais clássicos, porque é surpreendente o quanto isso é bom. Quando eu era pequena, eu ganhei um quadro da minha mãe para colocar no quarto que vendia nas edições paulinas. E era um texto que se chamava A Ponte. Era uma oração em que dizia: Senhor, eu quero ser ponte. E essa frase me marcava muito. Eu acho que eu trago essa frase comigo, que eu procuro ser ponte. Ser ponte entre o conhecimento, a informação, a produção cultural da humanidade e o meu público. Então eu procuro fazer esse trabalho, ser ponte entre o conhecimento e o estudante, ser ponte entre o conhecimento e o professor. Então o trabalho aqui na biblioteca tem tudo a ver com isso. Eu me sinto realmente realizada por fazer isso, por poder fazer isso. E o resultado, quando vê os estudantes lendo, quando a gente anda pela escola e encontra um aluno sentado no chão, lendo um livro. A nossa biblioteca sempre foi muito cheia. Depois da pandemia, isso mudou um pouco. Mas aos poucos a biblioteca está voltando a ser o que ela era. Meu nome é Laiane, sou aluna do segundo ano da EREM Jarina Maia, e hoje eu vim falar sobre os clássicos de Machado de Assis. Tem vários livros que são inspiradores na nossa rotina, tem várias linguagens que talvez a gente não conhece, mas nos ajuda muito a reconhecer a importância dos livros. Ele traz também na sua literatura, talvez um pouco da nossa vida, algo que já tenha acontecido. Sempre nos motiva a querer sempre ler mais dele. É sempre algo inspirador, algo emocionante. Talvez a gente não imagine que possa acontecer alguma coisa na história que tenha a ver com a nossa vida, mas sempre acontece e nos ajuda a pensar um pouco mais do que realmente a gente quer ter na nossa vida, do que realmente a gente precisa para saber lidar com determinada situação. Não importa o que seja, a gente sempre consegue alguma coisa nos livros. E Machado de Assis, ele traz isso dentro da leitura. Assim como respirar, assim como poder expressar suas ideias, seus pensamentos, assim como o direito de ir e vir, eu acho que a leitura é um direito humano. Alguém já disse isso. E a leitura de clássicos em especial. As pessoas falam a literatura como forma de fugir da realidade.
Não vejo muito dessa forma. Eu acho que a literatura pode nos ajudar. A gente sai um pouquinho da nossa realidade, mas a gente não perde o vínculo. E a literatura pode nos dar respostas para os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então a intenção não é se desvencilhar. A intenção é buscar respostas que possam satisfazer as nossas necessidades, que possam solucionar problemas que a gente se depara em nossa vida. E então, considerando que a literatura clássica não é clássica por acaso, ela é uma obra de referência, ela recebeu esse título porque ela responde a alguns critérios que tornam uma obra que merece ser lida pelas pessoas. Então, como um direito humano e como bibliotecária, eu preciso ser ponte entre essa produção da humanidade e o meu público, os estudantes, os professores, os funcionários. O curso reiterou essa necessidade, a importância de ler uma obra clássica, e é isso que eu venho tentando fazer. Então, nós que já vínhamos de um trabalho com os grandes autores nacionais, internacionais, reiterou a necessidade e a gente continua. Então, são várias ações que a gente procura fazer para aproximar, para os estudantes perderem um pouco o medo do clássico, porque muitas pessoas têm medo, acham que é chato, é cansativo, é livro velho, são palavras que eu não conheço, é difícil. Então, a gente tenta desmistificar isso, aproximar o estudante do livro e ele vê que não é bem assim. Então, para isso, a gente tenta facilitar de alguma forma. A roda de leitura, por exemplo, é uma maneira, em vez do estudante ficar lendo sozinho e ter as dificuldades, né, que a leitura de um clássico realmente demanda um certo conhecimento de mundo, uma certa bagagem cultural, um certo repertório vocabular. Não é uma leitura tão fácil, tão palatável. Então, a gente procura fazer rodas de leitura, porque aí a gente vai trocando ideias, a gente vai fazendo links com situações da nossa vida, com um filme, com uma música, e cada um vai dando sua ideia. No final, o texto fica mais claro e os alunos conseguem perceber a riqueza daquele texto. Em nome da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em nome da Superintendência Pedagógica, entregamos aqui honra ao mérito a Erém Jarina Maia pelo trabalho desenvolvido com excelência na Biblioteca Joaquim Nabuco, representando aqui a nossa gestora, a professora Lúcia, e aqui a coordenadora de biblioteca, a professora Luciana Duarte. Parabenizamos o excelente trabalho.